Muito boa tarde. Dando sequência aos eventos em comemoração aos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, estamos aqui assessorados pelo doutorando Tiago Oliveira Neto, estamos aqui para ouvir o depoimento da professora Margarida Maria de Andrade. Professora, obrigado por aceitar o convite e a palavra é sua. Agradeço à comissão organizadora da comemoração do cinquentenário do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana pelo convite para esse depoimento sobre minha experiência como pesquisadora, professora, orientadora de pós-graduação no Departamento de Geografia da USP. Para começar, uma pequena introdução. Fiz mestrado e doutorado na USP. A graduação fiz em Franca, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, uma das faculdades públicas isoladas do estado de São Paulo, que mais tarde foram reunidas para constituir a Unesp. Eu fui da primeira turma da Faculdade de Franca e concluí a graduação em 1966. No final da graduação, eu já tinha claro que gostaria de cursar a pós-graduação. Quem me orientou sobre a pós-graduação na USP foi a professora Nice Lecoq Miller, que esteve em Franca, convidada para palestras na faculdade. Na ocasião, eu desenvolvia um estudo sobre a indústria de calçados de Franca, um setor industrial importante na cidade. Em vista desse estudo, ela me orientou a procurar na USP o professor Pasquale Petroni, que, entre outras áreas, orientava pesquisas em geografia das indústrias. Em janeiro de 67, procurei o professor Petroni. Falei do encontro com a professora Anice, do meu desejo de cursar a pós-graduação na USP, falei do meu trabalho de final de curso, que ele pediu para ler e me devolveu poucos dias depois, com inúmeras anotações, a maioria delas mostrando fragilidades do trabalho, mas me recebeu como orientanda. Em 67 mesmo, eu ingressei no curso de pós-graduação. Não sei quando foi criado o curso de pós-graduação que iniciei em 1967, mas sei que essa pós-graduação foi responsável pela formação de muitos mestres e doutores em geografia, bem antes de 1971. Por muitas vezes ouvi que a primeira defesa de doutorado na geografia da USP aconteceu em 1944. A candidata foi a professora Maria Conceição Vieira de Carvalho, que apresentou a tese Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista. Eu poderia citar outras dissertações e teses que foram defendidas no curso de Geografia da USP antes de 1971, mas não faço isso para não me alongar. O que quero ressaltar é que a história da pós-graduação na USP, na Faculdade de Filosofia, na Geografia, não se resume aos 50 anos
do programa de pós-graduação que foi criado em 1971. Há bem mais que 50 anos a comemorar. Dito isso, vou relatar a minha trajetória como aluna da pós-graduação, do mestrado e do doutorado. Depois, trato da minha experiência como orientadora e falo de outras atividades que realizei depois do doutorado. Bom, sobre o mestrado. Eu fiz o mestrado, comecei o mestrado no programa que eu vou chamar de programa antigo, que é o programa que existia em 67, e que eu não sei quando foi criado. Mas eu não concluí a graduação neste programa. Então, em 72, eu fiz a minha transferência para o programa novo de pós-graduação em Geografia Humana. E só fui defender o mestrado em 1980. Foi um longo percurso. O doutorado comecei em 84 e concluí em 1981. Vou me deter um pouco mais no relato dos meus primeiros anos na pós-graduação, porque foram anos muito importantes para a minha formação nas duas áreas em que atuei no Departamento de Geografia da USP. Geografia Humana, particularmente Geografia das Indústrias e Cartografia. Como foi meu primeiro ano no mestrado? Seguindo a orientação do professor Petroni, e para complementar minha formação, eu cursei 5 disciplinas da graduação, 4 de Geografia Humana. Cursei Geografia Agrária com a professora Maria Cecília França, Geografia Urbana com a professora Anice Lecoq-Miller, Geografia das Indústrias com a professora Lea Godenstein, Geografia da Energia com a professora Ari França. Além destas, cursei Cartografia Temática, disciplina que era ministrada pelos professores André Libaud e Boquiquio. Professor André Libaud era um professor francês que foi professor colaborador no Departamento de Geografia durante alguns anos. Além dessas disciplinas da graduação, cursei também, em 67, um seminário de Geografia Urbana, em nível de pós-graduação. O seminário que era ministrado pela professora Anice Lecoq-Miller. Assim, fui me integrando à geografia da USP. E quero ressaltar que não poderia esperar melhor acolhimento pelo professor Petroni, pelos professores das disciplinas que cursei, como também pelos colegas que tive nas diferentes disciplinas que cursei. Também no meu primeiro ano de mestrado, defini o tema da minha pesquisa de mestrado. Me propus a estudar Diadema, um município da região do ABC, como área de expansão da indústria na Grande São Paulo. Comecei a pesquisa como bolsista da FAPESP. Tive uma bolsa por 10 meses que me permitiu
iniciar a pesquisa em Diadema. Sobre o meu segundo ano no mestrado. No primeiro semestre de 68, professor Pierre Jorge esteve por 2 meses no Departamento de Geografia da USP. Tive o privilégio de participar das atividades por ele desenvolvidas. Foram 2 cursos intensivos, um sobre Geografia Regional da África do Norte e outro sobre Problemas de Geografia Urbana. Além dos cursos, ele dirigiu um seminário sobre Geografia das Indústrias e uma pesquisa sobre localização industrial na região da Grande São Paulo. Do seminário, há um artigo do Pierre Jorge, datado de 1969, publicado em Caderno do Instituto de Geografia. Esse aqui. O título do artigo: Área metropolitana, conurbação ou região industrial? O caso de São Paulo. Da pesquisa participaram docentes e alunos de pós-graduação. Dela resultou um mapa da localização industrial na Grande São Paulo, segundo setores de atividade e pessoal ocupado. Infelizmente, nada foi publicado sobre a pesquisa. O mapa existe até hoje. Continua guardado na sala que foi da professora Léa Goldenstein. Sempre me perguntei por que nada foi publicado sobre essa pesquisa. Penso hoje que o final de 68 marca o início de anos muito difíceis na universidade. Em outubro ocorreu o ataque à Maria Antônia. No final do ano foi decretado o AI-5, que levou à exoneração de vários professores da USP, vários da Faculdade de Filosofia, como de outras faculdades da USP. Professores e estudantes buscando o exílio. A década de 70 foi uma década muito difícil, muito conturbada. E hoje eu penso que, talvez por isso, a pesquisa tenha sido não interrompida, nada tenha sido publicado sobre essa pesquisa, que foi um trabalho muito rico, muito importante que nós fizemos. Eu usei várias vezes esse mapa em aulas de geografia das indústrias que ministrei, e inclusive para relatar a história, né, dessa pesquisa realizada em 1968. Bom, uma outra atividade muito importante para a minha formação, ainda nessa primeira etapa do mestrado, foi a participação de 1970 a 1972, sob orientação do professor André Libaud, de pesquisa cartográfica para o Atlas do Estado de São Paulo. Professor Libaud, além da docência, era o responsável pelo projeto do Atlas, que foi inteiramente realizado no laboratório de cartografia, desde a concepção até a impressão, e envolveu muitas pessoas.
elaborei os mapas da localização da indústria no estado de São Paulo. Foram 4 ou 5 mapas. Infelizmente, não consegui localizar nenhum deles para trazer aqui hoje. Bom, então, a participação nesse trabalho foi muito importante para a minha formação. Resumindo, essa primeira etapa do mestrado no programa antigo. De 67 a 71, meu tempo foi dividido entre várias disciplinas cursadas, a pesquisa em Diadema, o início da pesquisa em Diadema, a elaboração dos mapas para o Atlas e aulas na rede pública, porque em 1970 eu me tornei professora efetiva da rede pública de ensino de primeiro e segundo grau. Relato agora as atividades que desenvolvi a partir de 72, quando ingressei no mestrado pelo programa novo. Como eu não tinha concluído a dissertação, não tinha defendido a dissertação, eu fiz a minha transferência para o programa novo. Sempre sob orientação do professor Pasquale Petroni. Eu não me lembrava bem de como tinha se dado essa transferência de um programa para o outro. Então, fui consultar o meu histórico escolar do mestrado. E constam lá as disciplinas que eu havia cursado no programa antigo, as disciplinas que cursei no programa novo, todas em 1972, e encontrei também a disciplina denominada Estudo de Problemas Brasileiros. Esta uma disciplina imposta pela ditadura. Eu dava aula na rede pública de primeiro e segundo graus, e também lá foi obrigatória a disciplina que era designada como Educação Moral e Cívica. A nossa faculdade cuidou de dar um outro sentido a essa disciplina, de enobrecê-la, transformando-a em uma série de palestras feitas por professores da Faculdade de Filosofia sobre a realidade brasileira. Em cada aula, um professor diferente falava de algum tema importante sobre a realidade brasileira. A disciplina era ministrada, no meu tempo, no ano que eu fiz, no Anfiteatro da Geografia, reunindo todos os alunos da pós da Faculdade de Filosofia. Nessa segunda etapa do mestrado, a minha tarefa mais importante seria me dedicar ao mestrado, à pesquisa em Diadema e concluir o mestrado. Ocorre que, em 1973, fui contratada como auxiliar de ensino no Departamento de Geografia. E, nesse momento, naquele tempo ainda se contratava auxiliares de ensino, né? Eu não tinha titulação nenhuma. E eu tive que escolher entre a cartografia e a geografia das indústrias. Naquela época não havia ainda a seleção interna para a escolha de novos professores. Professores do departamento indicavam ao conselho e o conselho decidia se contratava ou não. E eu fui indicada pela professora Leia, que ministrava a Geografia das Indústrias,
e pelo professor Libot. Então, foi uma escolha muito difícil. Eu acabei escolhendo a disciplina de cartografia, penso que pelo trabalho intenso que tinha tido recentemente na elaboração dos mapas para o Atlas do Estado de São Paulo. Mas eu continuei fazendo pesquisa em geografia das indústrias. Auxiliar de ensino não se responsabiliza por disciplina. Então, eu passei a acompanhar a disciplina de cartografia temática, que era ministrada pelo professor Boquicchio. Então, durante alguns anos, eu trabalhei junto com o professor Boquicchio nesta disciplina de cartografia temática, até que eu defendesse o mestrado. Resumindo, de 73 a 80, tive que conciliar a pesquisa em Diadema com a docência como professora efetiva da rede pública de ensino e como auxiliar de ensino na geografia da USP. O salário de auxiliar de ensino não era suficiente para eu me manter. A pesquisa avançou lentamente. Acho que a pesquisa foi penalizada, na verdade. Eu consegui realizar a pesquisa, foi uma pesquisa difícil, porque eu me baseei em dados obtidos pela aplicação de questionários que deveriam ser respondidos pelos empresários das indústrias ou seus representantes. E a gente sabe que é difícil obter informações de empresários sobre seus negócios. Graças a muita insistência minha, eu consegui obter o número necessário de questionários respondidos. Em 80, defendi a dissertação de mestrado. Diadema, uma área de expansão da indústria na metrópole paulistana. Um estudo de geografia das indústrias. Embora haja referências ao urbano, elas ocupam um segundo plano nesse meu trabalho. Uma vez mestre, houve mudança do regime de trabalho para turno completo. Eu dedicava 12 horas por semana como auxiliar de ensino, passei a dedicar 24 horas por semana à faculdade e, então, deixei o cargo de professora na rede pública e passei a me dedicar inteiramente à universidade. Defendido o mestrado, não me inscrevi imediatamente no doutorado. Eu queria primeiro formular minimamente o projeto de pesquisa que eu desenvolveria no doutorado. Então, só ingressei no doutorado em 1984, agora orientada pela professora Léa Goldenstein. Pretendia estudar a industrialização e a desindustrialização do bairro do Brás. O primeiro ano, o que eu quero destacar no doutorado? O primeiro ano do doutorado eu fiz como bolsista da FAPESP na França, sob orientação dos professores Guglielmo e Michel Rochefort. Eu desenvolvi um programa de estudos na França. Cursei disciplinas em Paris 8, onde lecionava o professor Guglielmo. E também cursei disciplinas na Paris 1,
onde o professor Michel Rochefort lecionava. Fiz 2 disciplinas, digamos, obrigatórias. Participei de um seminário sobre geografia das indústrias, na Paris 1, e fiz um curso de geografia regional do sudoeste da França, com o professor Guglielmo. E esse curso foi seguido de um trabalho de campo muito interessante que fizemos à região do Languedoc. Além de cursar disciplinas obrigatórias, eu acompanhei algumas disciplinas como ouvinte. Eu queria conhecer o Lacoste, então eu fiz a disciplina de geopolítica que ele ministrava lá na Paris 8. E por orientação do professor Michel Rochefort, eu acompanhei uma disciplina no Instituto de Estudos Econômicos e Sociais, o IEDES, vinculado a Paris 1. Eu acompanhei lá o curso ministrado pelo Pierre Salamá, intitulado O Estado, Internacionalização e Crise. Foram todas experiências muito ricas para mim. Além disso, eu fiz um longo estágio num laboratório de cartografia vinculado ao CNRS. Depois de muitos anos, eu pude ser estudante durante 1 ano, só estudante. Então, e foi um ano muito importante para a minha formação. De volta à USP, mergulhei na pesquisa de mestrado. Eu tinha cursado aqui, antes de ir para a França, a disciplina do professor Lúcio Kovarik, Teoria Política das Classes Sociais, uma disciplina de pós-graduação. Mergulhei na pesquisa de doutorado. Originalmente, seria um estudo de geografia das indústrias. O avanço da pesquisa acabou me levando a um estudo mais amplo, que, além de abordar a industrialização, abordou também a realidade urbana de um conjunto de bairros industriais e operários antigos da cidade de São Paulo. Um estudo não apenas do Brás, mas do conjunto formado pelo Brás, Moca e Belenzinho. As fontes pesquisadas foram inúmeras. Fiz pesquisas no Arquivo do Estado, de documentos sobre a cidade de São Paulo no final do século XIX, começo do século XX, né? O momento de chegada da indústria à cidade. E o bairro do Brás, ou esse conjunto de bairros, foi uma das primeiras áreas industriais que se constituíram na cidade de São Paulo. Além do Arquivo do Estado, eu fiz pesquisa de documentos na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Aí eu precisava de informações, de dados sobre as antigas empresas industriais que foram criadas em São Paulo, nos bairros que eu estudava. Além disso, entrevistei alguns empresários de indústria, poucos, na verdade, e fiz entrevistas também com antigos operários. Foi uma longa pesquisa. Em 91, defendi a tese Bairros além Tamanduateí, o imigrante e a fábrica no Brás, Moca e Belenzinho. Não posso deixar de citar aqui também como
uma atividade do período do doutorado, mas que avançou um pouquinho além. De 1988 a 1993, eu participei do seminário sobre o Henri Lefebvre, ministrado pelo professor José de Souza Martins, professor do Departamento de Sociologia da USP. Bom, agora vou dizer quais os professores que marcaram mais a minha trajetória, que foram mais importantes na minha formação. Professor Pasquale Petroni, meu orientador no mestrado. Professora Léa Goldenstein, minha orientadora no doutorado. Professor Libot, André Libot, e professor Boquicchio, com quem aprendi cartografia. Também quero citar os dois professores que acompanharam meus estudos lá na França, o professor Raymond Guglielmo e o professor Michel Rochefort. E, além deles, quero incluir o professor José de Souza Martins, né, da Sociologia da USP, pelo estudo que pude fazer no seminário dele, de parte da obra do filósofo e sociólogo Henri Lefebvre. Orientei pesquisas, primeiro de iniciação científica, ainda como mestre, orientei 2 bolsistas do CNPq. Uma das pesquisas foi em geografia das indústrias e a outra foi uma pesquisa em geografia urbana. Orientei trabalhos de TGI, né? Trabalhos de graduação individual, enquanto fui professora ativa, né? no departamento de geografia. A maioria das pesquisas de TGI que orientei foram também na área de geografia urbana. Uma pesquisa em geografia das indústrias e uma pesquisa sobre imigração. A partir do ano 2000, comecei a orientar mestrados e doutorados. Também a maioria das pesquisas que orientei no mestrado e no doutorado foram pesquisas em geografia urbana. Uma ou outra em geografia das indústrias, umas 3 pesquisas em geografia das indústrias, e em algumas delas havia uma interface entre indústria e urbano. Foi um período muito gratificante para mim, o período em que orientei pesquisas em diferentes pesquisas de mestrado, de doutorado, de TGI. Tive alunos muito estudiosos, muito comprometidos com o estudo e com a universidade. Trabalhamos numa boa sintonia. Tive 2 casos de alunos que não concluíram comigo. 2 casos que ainda pesam um pouco, né? A gente fica perguntando no que a gente falhou, né? Mas, no geral, as experiências foram muito ricas para mim, porque quando a gente orienta uma pesquisa, a gente está aprendendo com os alunos, né, com a pesquisa dos alunos. Também, agora passando para outra atividade, eu participei de muitas bancas examinadoras. Bancas examinadoras de TGI, de exame de qualificação para o mestrado, para o doutorado, bancas de mestrado,
de doutorado, assim, somando as bancas de exame de qualificação, as de mestrado e doutorado, foram um pouco mais de 100. Também aprendi muito participando de bancas examinadoras. Aprendi com as pesquisas dos alunos que estavam defendendo e aprendi também com as arguições dos colegas, né, que eu vi. Também fiz a assessoria ad hoc na FAPESP. Eu tive alunos que tiveram bolsa da FAPESP, no mestrado ou no doutorado. E, então, há essa contrapartida, né? Eu acompanhei, avaliei alguns trabalhos de iniciação científica e trabalhos de mestrado, de alunos de outras faculdades, de outras universidades, que também eram bolsistas da FAPESP. Participei da organização de 2 reuniões científicas. A primeira, uma reunião da Comissão de Sistemas Industriais da UGI, que foi realizada em São Paulo em 1982, coordenada pela professora Léa Goldenstein. Foi nessa ocasião que conheci o professor Guglielmo. Também participei da organização do Simpósio Internacional Migração, Nação, Lugar e Dinâmicas Territoriais, da Comissão de População e Meio Ambiente da UGI, que foi realizada em São Paulo em 1999. Os organizadores foram o professor Dieter Heidemann e o professor Sidney Antônio da Silva, pelo Centro de Estudos Migratórios. Participei também de muitos congressos e reuniões científicas. Primeiro congresso que participei foi o Congresso Brasileiro de Geografia da AGB, realizado no Rio de Janeiro em 1965. E participei, em 67, da Assembleia Geral da AGB, que foi realizada em Franca. E nessa ocasião, as assembleias da AGB, elas desenvolviam trabalhos de campo. Então, era uma experiência muito rica para os estudantes de graduação, de pós-graduação, que podiam participar. Bom, foi um longo percurso meu e um aprendizado contínuo e que continua ainda.